Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem conosco hoje o Kiko Savai, o seu entrevistado, que é o Zé Renato. Bom dia a vocês aí, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia, Clemente, bom dia, Giovana, Eloy, Gabriel. O nosso convidado aqui hoje, José Renato Fedato, esse grande empreendedor, né, Clemente? Empreendedor e também presidente da Aconvap, né? Presidente da Aconvap, um grande construtor aqui da nossa região. Prazer tê-lo aqui, Zé Renato. Bom dia, Kiko, bom dia, Clemente, bom dia, equipe toda da Jovem Pan, bom dia, ouvinte. Um prazer estar aqui, uma honra para nós. Inclusive, é bom citar que o Zé Renato já é de casa, já faz tempo, esteve conosco já uma vez aqui, uma ou duas vezes, não me lembro. Uma vez. Esteve conosco aqui já. Ele é engenheiro civil formado pela Unicamp, também sócio-diretor de planejamento e compras e ainda representante da direção RD da construtora e pavimentadora Costa Norte desde 94. Atuou inicialmente em obras públicas e logo após no ramo de incorporações imobiliárias, residenciais, comerciais, hoteleiras, em também urbanização aqui no Vale do Paraíba. E participa agora da Aconvap desde 2004, onde agora é o presidente do biênio 2021-2022. Belo currículo, hein? Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Kiko, e o nosso assunto hoje, vamos falar aqui sobre plano diretor, sobre obras, sobre a retomada da economia, principalmente na construção civil, que pelo jeito não parou também, né? Verdade, né? Só que os preços aumentaram e muito, né, Kiko? Aumentaram. Com a taxa Selic baixa, né? Todo mundo foi adquirir imóveis. Então o momento é bom. Você falou do plano diretor, né, Clemente? Esse momento que seria tão importante para uma retomada. Nós estamos vivendo um momento delicado em Jacareí. Esperamos que a prefeitura consiga aí avançar o mais rápido possível. Até queria ouvir um pouco a opinião do José Renato, porque o plano diretor é uma opinião oficial, né, Kiko? É uma opinião oficial, porque o Zé Renato representa a Aconvap. Sem dúvida. Ele representa as construtoras, não só de São José, é do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba. Então envolve todas as construtoras, todo mundo que está envolvido nesse projeto. É importante essa opinião do Zé Renato. Sem dúvida nenhuma. E até para explicar para os ouvintes, né, quando você não tem um plano diretor de uma cidade, é como se você tem que esperar o regramento para poder construir, né, para poder ocupar o solo. Como é que você está vendo isso, Zé Renato, esse momento que Jacareí está passando, sem ter um plano diretor atualizado pela prefeitura? Kiko, Clemente, é um momento preocupante para Jacareí. Primeiro que vocês já contextualizaram, a construção civil vive um bom momento, uma boa recuperação, por conjunturas aí que foram somadas, essas taxas de juros extremamente baixas, jamais vistas no país. As pessoas que têm os seus rendimentos hoje em aplicação financeira estão migrando esses rendimentos para o setor imobiliário, porque 8 a cada 10 economistas determinam que prevêem que o certificado de recebíveis imobiliários é o tipo de aplicação que mais vai ter rendimento. E a pandemia também trouxe um pouquinho a mudança de foco. As pessoas passaram a enxergar a moradia com muito mais ênfase na importância de sua vida. Com toda essa conjuntura, o setor da construção civil passa muito bem. Infelizmente, está acontecendo uma reposição de preços que vinham com muita baixa. Essa reposição também foi puxada pelo aumento forte que teve de materiais, que todos nós aqui conhecemos, foi muito noticiado, e deve ainda perpetuar por mais algum tempo. Isso é uma parte ruim do acontecimento, mas por outro lado também é uma valorização desse patrimônio que as pessoas estão investindo. E Jacareí, infelizmente, vive hoje um drama de não ter um plano diretor. O plano diretor de lá foi há alguns anos determinado como irregular e retornou para um plano existente em 2003. A prefeitura vem após isso tentando trazer a legalidade desse novo plano, fazendo a aprovação de todo um longo processo para ter, a fim desse processo, um novo plano diretor. Nós tínhamos agora marcado para o dia 26, neste sábado, a data da eleição do conselho gestor que vai administrar esse plano, que vai dar o rito a esse plano. Infelizmente, tiveram alguns questionamentos do Ministério Público e da Defensoria Pública, em que colocavam em dúvida a execução desse momento de votação desse conselho gestor por conta da pandemia, e a prefeitura Isso recuou. Por conta da pandemia. Por conta da o único pandemia. assunto que colocou na pauta e que travou mais uma vez em razão da pandemia. Sim, por razão da pandemia, eles têm a preocupação dessa eleição poder se tornar algum tipo de vetor de disseminação. Que eu entendo o posicionamento do Ministério Público, da Defensoria,
Mas eu acho que isso só traz a necessidade da prefeitura planejar muito melhor este evento para que nenhum problema aconteça e não adiá-la. Nessa eleição, José Renato, Jacareí, por exemplo, você tem investimento lá, tem obras lá, enfim, você é um investidor em Jacareí. Essa eleição levaria muita gente para a votação? Não, de forma alguma. E veja bem, nós já passamos por um pleito muito maior, que foi o pleito de eleições que nós tivemos no ano passado. Sim. E ele aconteceu. Aconteceu com toda a razoabilidade, com todos os cuidados necessários, que isso é óbvio. Há a necessidade de um planejamento, um plano de contingência para que essa eleição não cause nenhum tipo de transtorno e ampliação da pandemia. Mas ela é uma eleição muito pequena. Até se me você permite, comparar até Zé com a de Renato, novembro do ano passado. Um parênteses, o Brasil inteiro criou normas para que coisas acontecessem virtualmente, né? Então você tem essas hoje... normas deram certo. Deram certos. Então hoje você tem as audiências do judiciário acontecendo de forma virtual, você tem as escolas acontecendo. Agora, se for esperar poder reunir pessoas para poder fazer as coisas andarem, o risco é muito grande. Então, assim, eu acho que a prefeitura precisa ter uma união de esforços, na nossa opinião, né? Entre Ministério Público, Prefeitura, Defensoria, porque a falta desse plano diretor, né, Zé Renato, está trazendo um prejuízo para toda a sociedade. Várias empresas estão deixando de se instalar em Jacareí porque não sabe o regramento da ocupação. O Zé Renato, o que tocou num assunto interessante agora aí, que falou sobre o ano passado, eleições municipais, né? E, na verdade, todas as medidas de segurança foram tomadas, protocolos, enfim, né? Toda uma estrutura montada para que se evitasse essa disseminação da pandemia. E deu certo, né, Zé Renato? Então, perfeito. Uma eleição agora para um plano diretor não teria tanto problema. Menor, né? Numa escola escala bem menor. Muito menor. Bem né? menor, né? Perfeito. Estamos então, acho falando que é preciso rediscutir o assunto, né? E saber que Jacareí está travada em razão dessa falta de plano diretor, porque sem ele não dá para fazer nada, né? Eles colocaram essa data para setembro, né? Pela comunicação que a gente recebeu. Só que isso acontecendo em setembro, o processo levaria quanto tempo para a gente chegar num ponto e falar, olha, agora nós temos um plano diretor? Excelente pergunta. O que nós estamos falando é do início do processo. Essa eleição ela é só um kickoff desse trabalho. É um trabalho longo que pode durar de 6 a 1 ano e meio, 6 meses a 1 ano e meio. Ou seja, é um tempo longo demais para estar sem regramento uma cidade de Jacareí. Vamos lembrar que Jacareí foi considerada pelo ranking da Urban System, uma consultoria de negócios, como a segunda melhor cidade do país para atender a zona industrial. E a falta de um plano diretor é péssimo para o mercado imobiliário, mas é péssimo para todas as outras linhas de investimento para a cidade de Jacareí. Principalmente a geração de empregos. Perfeito, exatamente a geração de empregos, a verdadeira justiça social de distribuição de renda, que é através do emprego, do salário. A construção civil movimenta muitas cadeias, né, Zé Renato? Quando você entrega um prédio, você vende chuveiro, você vende box, você vende móveis, você vende que mais? Tudo, né? Sim, a cadeia da construção civil é gigante. A construção civil, isoladamente, ela é responsável por 8% do PIB gerado na federação. É uma cadeia muito longa e muito extensa e é uma cadeia extremamente social. É a cadeia que mais distribui as riquezas investidas para a mão de obra. 52% de tudo que é investido na construção civil se torna salários. Isso é importantíssimo. Agora, essa burocracia, né? Você vê assim, para você construir corretamente, seguindo a legislação, tudo certo, é tudo isso que você tem que passar. Só que qualquer pessoa consegue construir em morro aí, irregular, o número crescente de moradias irregulares, com risco para as famílias, inclusive. Isso parece que as pessoas não conseguem frear. Então, assim, não sei se é cultural ou não, mas está na hora de desburocratizar. Nosso país não tem tempo para esperar mais, né, Zé Renato? Perfeito, Kiko. Não seria também, o Kiko, de repente, as próprias entidades de classe, no caso, a própria Convap, sentar junto com o Poder Público e também irem até o Ministério Público, conversar com o promotor, conversar com o próprio juiz, muitas vezes é importante esse diálogo para tentar amenizar a situação e fazer a coisa andar, porque senão fica protelando, e quanto tempo isso vem protelando, né? A coisa vai ficando ruim para a cidade, né? Clemente, o desenvolvimento fica sempre atrás, né? Você colocou uma coisa importante, o diálogo. Nós observamos aqui em São José dos Campos, teve uma discussão importante do plano diretor, tão complexo quanto, e não teve uma judicialização, porque é necessário mesmo que sente na mesma mesa Ministério Público, Defensoria,
prefeitura e sociedade civil. O Desenvolve Vale, junto com a Convap, tem discutido isso no sentido de participar a população e trazer ali propostas, né, o Zé Renato? Exatamente. A intenção da Convap, Desenvolve Vale junto, é de realmente fazer esse elo, auxiliar esse trabalho todo que é complexo. É natural que cada um dos players faça a defesa de um dos lados, mas é necessário achar um ponto comum. A sociedade não tem como ficar esperando essa discussão ad eterna. E existe também uma lacuna clara que precisa ser coberta, que é esse 1 ano e meio, talvez, que possa vir desse plano diretor. E precisamos lembrar que após o plano diretor há o outro resto do pacote jurídico a ser revisto, que é a lei de zoneamento, possibilidade de uma revisão de código de obras. Ele não acaba só nessa etapa de plano diretor. São José dos Campos demorou, são outras realidades, mas é bacana a gente ter essa compreensão. É bom demorou que perto de uma 3 demora anos também, né? Exato. São José também houve uma demora e quando a coisa aconteceu, explodiu, né? Sim, melhorou bastante a condição de empreendimentos. Hoje você vê com uma mudança assertiva da lei de zoneamento, você vê áreas que estavam deixadas de lado pelos empreendedores voltarem a ser empreendidas, que é importante para a revitalização da cidade também. Muito bem, Kiko, na entrevista do Kiko, a presença do presidente da Convap, José Renato Fedato. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso entrevistado hoje, José Renato Fedato, presidente da Convap, também o Kiko Savaia. Kiko, à vontade. Então, mas a gente comentava aqui, né, Clemente, os desafios desse momento de retomada. O nosso país é um país de grandes conquistas, grandes realizações, mas de muitas carências, né? E a gente percebe que muitas vezes a retomada se dificulta pelo próprio órgão público, que é quem deveria estimular, mas são trocentas mil leis, uma burocracia excessiva e não se valoriza o empreendedor. Quando eu falo empreendedor, é o autônomo, é o médio, o pequeno, o grande, o gigante, todos aqueles que podem gerar uma sociedade. Você vê dessa forma também, Zé Renato? Perfeito, eu acho que assim, eu entendo sempre que a riqueza é produzida pela linha dos empresários, linha empresarial, linha produtiva, e existe um órgão que tem que ser o mediador disso, mas que também é beneficiado com a execução desses novos empreendimentos, essas novas riquezas da produtividade que é feita no meio empresarial. A grande tristeza é que todos nós queremos sempre ver o país se desenvolvendo, querendo ver as nossas cidades melhorando, os tributos das cidades, inclusive, também melhorando para poder ter a prestação de serviço melhor feita. Mas quando se chega nas entranhas do executivo, as coisas não acontecem. Infelizmente fica travado e você deixa de ter investimento em diversas cidades porque os processos se tornaram de uma tal forma burocráticos e ineficientes que o investimento se afasta desses locais. É preciso repensar quais são as rotinas realmente essenciais e necessárias para se liberar os investimentos. Nós temos aí diversos empreendimentos que passam 5, 6, 10, 15 anos para se realizarem nas cidades. Caso de loteamento, por exemplo. O empreendedor realmente chega uma certa hora que desiste desse investimento ou procura outros locais para se investir. Até porque o que se foi planejado há 15 anos atrás talvez não atenda a realidade do que está sendo possível entregar hoje. Zé Renato, não está na hora de se rediscutir Jacareí para os próximos 30 anos, por exemplo? Criar um evento, criar um trabalho conjunto da sociedade civil, enfim. A gente hoje, por exemplo, a Convap me dá a impressão que hoje está mais presente em Jacareí. E isso é bacana, porque você acaba movimentando o setor, os empresários da cidade, eles estão unidos, eles estão desanimados. Como é que você analisa isso? E eu acho que está na hora de se discutir Jacareí para os próximos anos, né? Perfeito, ótima provocação interessante, Clemente. A Convap está mais presente em Jacareí. A Convap agora tem a sua delegacia regional instalada em Jacareí, inclusive para fomentar e aglutinar os empresários de Jacareí. O meio empresarial de Jacareí está interessado em investir na cidade. O diretor é o Rodrigo, né? Rodrigo França, é isso, né? França, perfeito. Uma pessoa extremamente competente para fazer essa aglutinação e esse trabalho de condução do conjunto das construtoras em Jacareí. Os empresários estão interessados em investir em Jacareí também. Precisa que as coisas funcionem. Jacareí tem, sim, uma parte técnica bem interessante. Jacareí tem um grupo de secretários bem assessorado, mas precisa resolver alguns casos que fazem parte da legislação para poder ter mais velocidade e flexibilidade nas aprovações. E onde entra a Convap aí, Zé Renato? A Convap tem o papel de assessorar tecnicamente no que for possível esse pacote jurídico colocado e dar a visão também de as regiões, qual é o desejo do público
para consumo do novo produto, para que a legislação também saia aderente com o desejo do consumidor. Kiko Savai, com você a gente fala também do plano diretor, lei de zonamento, envolve também meio ambiente, enfim, né? A coisa tudo, é bem burocrática e bem ampla, né? Agora, é preciso colocar o pessoal para trabalhar, né? Eu acho, né, Clemente, que a burocracia não pode ser maior do que todo mundo. As coisas têm que ter um regramento, tem que ter clareza, tem que ter os cuidados ambientais, tem que ter tudo isso, mas devem acontecer. E o que a gente percebe é que as coisas não estão podendo acontecer porque o papel está sendo mais importante de tudo isso. E o que acontece? Um momento que seria importante, o Zé Renato comentou da mudança de comportamento, de moradia. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o preço de terreno em São José dos Campos está chegando a subir 100% nesse momento de pandemia. E o pessoal sai daqui e vai comprar lá. Tem comprando lá. Então, aliás, já visto o trabalho que tem feito. É a Terra Simão. Terra Simão, com todo esse trabalho sendo feito lá. Você vê a Arbovilha ali? Você acorda ali com a natureza, com tudo isso. E era para estar até mais adiantado, mas tem que aguardar o plano diretor. Então, nós estamos num momento... Acaba travando tudo, né? De retomada, né? Tem alguns desafios, o Brasil tem um oportunismo também, né? Essa alta que está tendo no concreto e no ferro. Clemente, não tem explicação para isso. Agora, né? O que eu imagino, e quando o próprio Zé Renato falou aí sobre o aumento nos custos das obras, tal, dos valores dos materiais, eu não vejo, no Brasil é muito cultural isso, sobe o preço, mas não baixa, né? Às vezes o combustível, né? Não é absurdo, né? Você vê que se fala e de repente muda tudo. Muda aqui, muda ali, sobe lá. Vai baixar o preço. Vai baixar o quê? Aumenta R$50, por exemplo, e tira R$1. Então, o resultado é pífio, né? Não tem sentido isso, né, gente? Isso o governo deveria entrar. Claro. Nessa hora o governo tem que regularizar. Empresa de concreto, de aço, me explica, qual a justificativa do aumento? E não tem. E fica todo mundo achando normal que o cimento e o aço subiram 100%. E a gente aceita e põe na planilha e vão pagar. Aí que o governo devia ser atuante, cadê? Perfeito. Você comentou, inicialmente, a grande resposta para todos esses aumentos absurdos que tivemos no material de construção é o aumento do dólar, do commodities e coisas do tipo. O dólar já recuou uma boa parte, um percentual dele. Os commodities também estão recuando. Infelizmente, na linha final, nós não vemos os preços dos materiais diminuindo. Pelo contrário, continuam numa ascendência, agora bem mais fraca do que foi no início, mas ainda continuam subindo. É difícil entender. E o empresariado cada vez mais achatado. Para fechar com você, Renato, a gente vai você saber como é que está hoje o mercado em São José. Em São José e também em outras cidades do Vale do Paraíba. Excelente. O mercado em São José dos Campos, principalmente, ele está bastante aquecido. Nós temos ali um estudo que aumentamos a procura e venda de imóveis em torno de 27% relativo ao mesmo primeiro 3 meses do ano passado. Isso é um movimento que tem acontecido de uma forma geral no país todo, mas São José acaba sendo um polo de atratividade pela reconhecida qualidade de vida que se tem aqui, acabou também trazendo pessoas que migraram dos maiores centros e vieram para São José dos Campos. Hoje, para você ter ideia, nós temos uma quantidade muito grande de projetos em aprovação na Prefeitura de São José dos Campos. Informações de dentro da Prefeitura dobrou a quantidade de projetos que entram para serem analisados no setor de planejamento e demonstra que a gente ainda tem um bom futuro na construção civil para os próximos anos. Muito obrigado por você, Renato. Kiko Savai, sua entrevista hoje aí, maravilhosa. Discutir isso aí é importante, né? Importante. Não discute a cidade, discute o vale, a região toda, né? Que todo mundo acaba ganhando com isso, né? Mas eu acho que você fez uma provocação interessante, Clemente, que acho que a Convap pode pensar nisso mesmo. Fazer uma discussão Jacareí do 2030, alguma coisa assim nesse sentido, porque isso pode trazer uma argumentação forte ali para somar esforços pelo desenvolvimento local, né? Muito obrigado, Kiko. Obrigado, Renato. Bom dia. Ótimo dia.